canal. E eu espero que, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que vai nos ajudar. E eu tenho certeza que os vídeos que estaremos colocando aqui abençoará a sua vida. Mas vamos lá pro vídeo. Então, gente, quem me acompanha no Instagram viu que eu coloquei uma enquete lá no Instagram, no meu story. Se você não me acompanha no Instagram, me segue aqui embaixo, tá aqui o endereço. E aí eu coloquei uma enquete com 2 temas que possivelmente poderemos abordar aqui. Eu coloquei os desafios do ministério, e esses desafios são concernentes ao meu ministério, e coloquei também o preço da renúncia. E aí a galera votou com 76% dos votos o preço da renúncia, gente. Ô meu pai, gente, falar de renúncia é fácil quando viver não é tanto. A gente sabe que falar de renúncia vai muito mais além do conceito que a gente costuma atribuir à renúncia, né? Que é só a questão de você rejeitar algo ou alguém, é você abnegar algo. E aí eu fui estudar um pouco sobre renúncia e percebi que o tema da renúncia ele é bem vasto, ele é bem mais vasto daquilo que a gente imagina que seja, né? Vai bem mais além daquele conceito. E aí, quando eu pensei justamente em falar sobre renúncia, eu coloquei o tema lá no Instagram, automaticamente veio na minha mente uma situação que eu passei quando eu era muito nova ainda, eu era criança, eu acho que eu tinha entre os 8 para 9 anos de idade. E aí eu não havia aceitado Jesus ainda, não conhecia Jesus ainda. E aí foi quando houve a separação dos meus pais. Meu pai queria se separar da minha mãe, e aí o meu pai me deixou uma escolha, me explicou que iriam se separar, e aí ele perguntou com quem eu gostaria de ficar, se eu iria ficar com a minha mãe ou se eu iria ficar com ele. E aí eu acho que foi a pergunta mais difícil que eu já tive que responder, e acredite, se eu pudesse me isentar de responder aquela pergunta, eu teria me isentado, mas infelizmente não foi possível. E ele perguntou com quem eu gostaria de ficar, e apesar de eu ter apenas 9 anos de idade, eu acho que era mais ou menos isso, pouca idade, eu optei ficar com ele. Só que aí eu fiquei pensando, naquela época eu era muito apegada à minha mãe, muito apegada. E sempre tem aquele filho que um é mais apegado à mãe, outro que é mais apegado ao pai. E aí, como eu era muito apegada à minha mãe, foi bem difícil pra mim poder dizer que queria ficar com meu pai, mesmo eu querendo ficar com a minha mãe. E Tamara, por que você não ficou com a minha mãe? Como eu já havia colocado em uma das minhas redes sociais, quando eu era mais nova, minha mãe era alcoólatra, então eu cresci com isso. E aí eu, de uma certa forma, consegui enxergar a situação, e ela estava no auge do vício, do alcoolismo. E aí quando eu vi que ela estava vivendo isso, eu pensei rapidamente, porque eu não tive tempo para pensar. Eu pensei rapidamente que não daria certo de eu ficar com a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, gente, nessa época, ela estava no auge do alcoolismo, como eu falei, então ela costumava sair bastante. Ela passava dias, semanas fora de casa sem nos dar notícia, então eu ficava só com a minha irmã, enquanto meu pai trabalhava. Meu pai só chegava à noite. Então, eu automaticamente, muito rapidamente, eu pensei nisso, e aí eu optei ficar com meu pai. Então foi difícil para mim ter que renunciar o apreço que eu tinha pela minha mãe, o apego que eu tinha com ela, a intimidade que eu tinha com ela. Agora eu teria que restabelecer com meu pai, e a gente sabe que a gente que é menina, é bem complicado assim, a gente que não tem uma certa intimidade com o nosso pai, tem que conseguir essa intimidade de uma hora para outra, porque até então agora eu iria morar com ele, então agora eu teria que compartilhar tudo com ele, eu teria que perguntar tudo com ele, eu teria que incluir tudo a ele, e realmente a gente sabe que não é muito fácil, né? Então assim, pra mim renunciar ao apreço que eu tinha com a minha mãe, a intimidade com a minha mãe, foi meio doloroso no início, foi avassalador, porque realmente eu tinha um apego com ela, então eu renunciar, só que eu parei pra pensar, poxa, se eu ficar com ela, talvez eu trilhe o mesmo caminho. Se eu chegar com ela, a ficar com ela, talvez, se eu não trilhar o mesmo caminho, eu posso trilhar um semelhante, e consequentemente, eu posso não ter um futuro muito bom. E acredite, mesmo muito nova, eu não queria viver isso, porque eu acompanhei de perto a vida dela. Então, assim, eu acho que o momento mais difícil pra mim foi quando a gente teve que sair e ela ficou. Eu lembro que ela tinha ficado num bar. A gente estava arrumando as coisas pra ir embora, colocando os móveis, as coisas em cima do carro, aqueles carros de frete, pra vir pra onde a gente estamos hoje, E pra mim foi uma das cenas mais difíceis pra mim, foi quando eu tive que ver a minha mãe ficar.
não quero nunca que aquela cena se repita. Mas renunciar doeu. Só que aí, nessa renúncia, aquilo que aparentemente pra mim foi avassalador, pra mim era o céu marcando um encontro comigo, porque foi depois que eu cheguei onde eu estou hoje, que eu conheci Jesus, porque eu vim morar com a minha avó, a mãe do meu pai. E aí ela já era evangélica, o pessoal que era evangélica, aí me fizeram conhecer Jesus. Eu conheci Jesus e graças a Deus estou aqui. Mas assim, a renúncia, ela traz consigo um peso muito grande. E a gente, quando fala de renúncia, a gente só pensa que é uma ausência, que é dor, que é perda, que é alguma coisa que nos machuca sem sentido, que está sendo evidente na nossa vida de uma forma sem sentido, que não tem propósito, que não tem porquê, e não é assim. Josué, quando ele fala com o povo a respeito do serviço ao reino, ele vai dizer assim: olha gente, o serviço ao reino requer integridade, o serviço ao reino requer santidade, o serviço ao reino requer sinceridade. Você não pode servir a Deus de qualquer forma. E Josué coloca ali entre o povo o poder de escolha. Se vocês quiserem servir a deuses estranhos, se vocês quiserem seguir outro caminho, vocês fiquem à vontade, porém eu e a minha casa vamos servir a Deus. Ele fala isso no capítulo 24, a partir do verso 14. Então é interessante porque o povo, ele escolhe ficar assim, servindo ao Senhor. E acredite, a escolha que você faz em prol a Cristo, a renúncia que você faz em abandonar aquilo que não provém dele, em abandonar aquilo que te machuca, em abandonar aquilo que te adoece ou que aparentemente faz bem. Então acredite, a renúncia que você faz em prol da vontade de Deus, a renúncia que você faz que por mais te doa no início, te machuque, ela vai te gerar bons frutos. Acredite, a renúncia ela não é só apenas questão de você rejeitar. Quando você renuncia a algo em prol da vontade de Deus, devido ao teu chamado, devido ao teu ministério, devido à tua intimidade, devido à tua vida espiritual, acredite, isso é uma demonstração de fé, porque a Bíblia fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, você não está vendo aquilo ali, você não está vendo nada de agradável em renunciar, você não está vendo nada de favorável em poder abnegar aquilo ali, mas é porque você entende que lá na frente o Pai tem algo melhor reservado para a sua vida. É porque você entende que lá na frente algo melhor vai te encontrar, algo que vai deixar teu coração mais leve, algo que vai te fazer dormir em paz vai te encontrar. E Jesus fala com os seus discípulos, ele fala assim: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês tomem a cruz de vocês e me sigam. Jesus não falou assim: olha, vocês vão me seguir e a gente vai por tal caminho. Ele não disse qual caminho que teriam que seguir ele. Não. Ele disse: tomem a cruz de vocês. E a gente sabe que cruz é sinônimo de peso. A gente sabe que a cruz pesa, a gente sabe que a cruz dói. A gente sabe que o carregar da cruz muitas vezes vai fazer a gente sacrificar até mesmo o nosso bem-estar, inclusive o nosso bem-estar. A gente sabe que o carregar da cruz às vezes vai sacrificar nossos momentos com os nossos amigos, nossos momentos com a nossa família. A gente sabe que o carregar da cruz vai sacrificar até mesmo muitas vezes a nossa própria paz. Então assim, Jesus, quando ele falou isso, ele disse assim: olha, vocês tomem a cruz de vocês e me sigam. É aquela coisa de dizer assim, o trajeto da renúncia, ela vai ser espinhosa, vai ser dolorosa, vai sim, só que vocês terão uma recompensa no final, sabe? E é interessante que eu vi uma frase esses dias de um pensador, ele fala assim: a mudança que você procura está na renúncia que você não faz. E eu parei para pensar nisso, eu disse: por que eu renuncio? Por que eu entendo que eu preciso renunciar a alguma coisa? Por que eu necessito renunciar? E acredite, nós que somos seres humanos, em algum momento das nossas vidas precisamos e precisaremos renunciar a alguma coisa. Seja ela no âmbito acadêmico, seja ela no âmbito familiar e seja ela no âmbito espiritual. Porque em algum momento você tem que abnegar de alguma coisa para você poder alcançar algo melhor. Você tem que desapegar de algumas coisas para você poder segurar coisas melhores. Então acredite, às vezes a gente requer uma mudança, a gente procura uma mudança, a gente tenta discernir as coisas em questão de evoluir, de progredir. E acredite, às vezes essa progressão não acontece porque essa progressão está numa renúncia que a gente não quer fazer. Por que a gente não quer fazer? Porque na maioria das vezes essa renúncia, ela está vinculada a algo que nós gostamos, a algo que nós queremos ter, a algo que a gente não quer abrir mão. Nem sempre a renúncia está em algo que a gente não quer.
está em algo que a gente não tem interesse, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, essa renúncia está justamente naquilo que a gente mais quer. Está justamente naquilo que a gente mais deseja. Por isso que dói tanto, porque a gente está abrindo mão de algo que nós queremos e que aparentemente é bom. Mas acredite, a renúncia ela vai te levar a níveis mais altos. A renúncia ela vai te fazer conhecer a Deus com uma intimidade a qual você nunca conheceu. A renúncia ela vai te fazer chegar a lugares a quais você nunca se imaginou a chegar. Então é isso, a renúncia muitas vezes vai nos fazer viver coisas que não gostaríamos e vai nos fazer sentir sensações a quais não gostaríamos de sentir. Mas o caminho da renúncia é muito espinhoso e vai chegar um momento que o trajeto da renúncia também vai ser muito doloroso, mas acredite, a chegada é sempre muito gloriosa. E Paulo escrevendo nas suas cartas aos cristãos de Roma, ele vai dizer assim, olha, as aflições deste século não se comparam com a glória que vos há de ser revelada. Espero que Deus abençoe a sua vida. Um cheiro de carinho, ó. E até a próxima, se Deus quiser. Me siga nas redes sociais e se inscreve no canal. Até mais.